Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje. E você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, a diferença maior está principalmente no prazo de espera, claro, porque essa daqui do YouTube tem uma grande fila de espera, diferente da gravação privada. Clique aqui e assista ao vídeo explicativo. E vamos então ao e-mail de hoje, dela que diz assim: Olá, André. Estou passando por um momento bastante difícil com o término de um relacionamento. Conheci meu ex há 1 ano e 10 meses, tudo era lindo, mas a mãe dele não gostava de mim de forma alguma. Tenho 23 anos e ele 28. Ele morava com os pais e, por a mãe dele avacalhar em pleno Dia das Mães em 2013, ele saiu de casa no dia e morou comigo por 3 meses. Nesse tempo abrimos uma loja de calçados que durou 1 ano e fechamos por ela não se conformar dele vender sapato e não ser um engenheiro. Ela ligou chorando para ele nesse período que estava morando comigo, dizendo que estava mal, com depressão e queria que ele voltasse para casa. Pois bem, ele voltou por vontade própria. Após ele ter voltado para casa, estava desempregado, sem nossa loja, pois fechamos e dependendo dos pais. A mãe dele continuou não nos aceitando e fazia muito barraco e brigava com ele por minha causa. Síndrome do ninho vazio. Você sabe que, olha, deixa eu contar esse exemplo aqui que eu acho que é importantíssimo. Eu estou lendo um livro que fala sobre o inconsciente de uma psicóloga norte-americana e ela, conceituadíssima, né, essa psicóloga, e ela cita exemplos sobre essa questão do inconsciente, que ela trabalha a questão do inconsciente, muitas vezes colocando o paciente através da hipnose. Então, eu vou contar só um exemplo para elucidar isso aqui. Tinha uma mãe que queria o progresso do filho, porque veja bem, a mãe quer sempre os pais, né, tirando aquele 1% daqueles pais tenebrosos e, meu Deus do céu, né, os pais querem o melhor para os filhos, evidentemente. E tinha uma mãe que tinha um filho autista e levou o filho na psicóloga para que o filho, né, começasse a ter os seus progressos. E o filho começou a ter muitos progressos com a psicóloga, né, fazendo o tratamento. Só que depois chegou num período que ele ficou estagnado, não avançava mais. E aí, o que aconteceu? A psicóloga percebeu que ela deveria fazer uma sessão, na verdade, com a mãe. E aí, a psicóloga, então, conscientemente, você vê que coisa, conscientemente, é óbvio que a mãe quer o melhor para o filho. Porém, tem determinadas coisas inconscientes em nós e que conscientemente a gente nem sabe, que não deixa com que a gente consiga determinadas coisas. Fazendo a terapia com a mãe e colocando ela num estado de inconsciência através da hipnose, aí a mãe começou a chorar compulsivamente e disse que ela tinha medo que o filho não mais precisasse dela. E que o filho, então, não tivesse todo o carinho e amor que tem por ela hoje. Então, você vê que coisa. Só que isso é inconsciente. Esse medo de que o filho deixe. De que o filho, no caso, então, não ia precisar mais dos cuidados dela. Né? E que o filho, então, deixasse de gostar dela, deixasse de amá-la. Não precisasse mais dela. E isso fez com que, no nível da consciência, o progresso do menino parasse. Quando a psicóloga, então, descobriu, né, isso lá no inconsciente da mãe, esse medo inconsciente, aí é que está. Muitas vezes as nossas ações, nós escolhemos, gente. Só que por vezes as nossas ações conscientemente a mãe quer, lógico que o filho progrida, que o filho avance, mas
tem ainda as raízes no inconsciente, aquele medo inconsciente de que ele me deixe, não deixa que eu conscientemente tenha ações que possibilitem o avanço e o progresso do meu filho. Pelo contrário, eu vou tendo ações. É igual pessoas que por vezes conscientemente a pessoa fala: poxa vida, eu queria ter muita grana, eu queria ter dinheiro, porque o dinheiro vai me trazer, né? Poxa vida, conforto, eu não vou servir ao dinheiro, é o dinheiro que vai me servir, o dinheiro vai trazer conforto, bem-estar para minha família. Isso conscientemente. Só que por vezes, quando você vai analisar inconscientemente, você encontra uma pessoa que considera o dinheiro como sujo, o dinheiro é sujeira, o dinheiro, né, quer comprar as pessoas, o dinheiro não compra a felicidade. Você vê uma pessoa absolutamente amarga no inconsciente em relação a dinheiro. Por isso que conscientemente a pessoa, apesar de fazer muito, não consegue, está sempre endividada, está sempre, porque tem raízes inconscientes que não deixam que a pessoa, enfim. Não vou aqui ficar falando de consciente, inconsciente, é só para elucidar que por vezes a mãe, tem mãe que conscientemente, lógico, ela quer o melhor para o filho. Só que por causa desse medo de que o filhinho me deixe, aí a gente vai lá no complexo de Édipo, enfim. Aí seria o filho em relação à mãe. Só que aí um complexo de Édipo também, né, todo distorcido da mãe em relação ao filho. E aí eu quero que o meu filho precise de mim. Então você vê, tem mães que sempre vão colocar defeito em qualquer nora. Em qualquer pretendente, vai colocar defeito, vai colocar isso, mas quero ver se ela vai colocar comida no seu prato, vamos ver se ela vai, sabe, coisas assim. Por quê? Para evitar a síndrome do ninho vazio, eu já começo a colocar defeitos. Eu quero que o meu filho seja muito feliz. Eu quero que meu filho encontre alguém que de fato, né, o faça feliz. E eu não estou vendo que, na verdade, eu estou tendo ações que vão contra isso, que não possibilitam em tudo, por causa desse medo de o meu filho me deixar, e eu quero que meu filho permaneça ao meu lado, eu enxergo todas as pretendentes a partir desta lente que está aqui atrás, e não a partir do que está aqui. Eu quero que ele seja feliz. E eu não consigo perceber, na verdade, valor em nenhuma mulher que se aproxima dele. Pô, é um saco isso. Agora, tem como a gente mudar isso? Tem, quando as pessoas conseguem enxergar tudo isso. Então, eu não posso ser só refém do meu inconsciente, porque quando a gente descobre isso, aí, por exemplo, no caso da psicóloga com o filho autista, que o progresso do menino não acontecia mais, a psicóloga trabalhou então essa questão com o menino, com a mãe, mostrou para a mãe que o carinho do filho pela mãe não é pelo fato dele precisar ou não dela. Entende? Que o carinho existe por si. Por si só ele acontece. Né? E que quanto mais o filho progride, mais ele vai reconhecer, inclusive, o quanto essa mãe fez por ele. E que aí é nesse esforço conjunto que verdadeiramente se manifesta o amor. Quando, né, mudou essa chave de interpretação lá no inconsciente da mãe, inclusive, e ela conscientemente conseguiu, né, mudar tudo isso, então o menino voltou a ter grandes progressos no seu tratamento. Você vê, né, a complexidade do ser humano, mas isso aí é só para elucidar esse caso, de quantas são as mulheres que só veem problema nas noras, e elas não percebem que, na verdade, ela está com medo de que o filho me abandone, de que o filho me deixe, então eu preciso pôr sempre muitos empecilhos. Fomos nos afastando, ele fez muitas coisas comigo para eu odiar ele. Começou a mentir que estava viajando a trabalho, mas descobri que ele só saía de casa para entregar currículo. Ficávamos uma semana sem nos vermos e ele dizendo que estava viajando a trabalho, mas era só para se afastar de mim aos poucos. Ih, é mole também esse cara, hein? Isso que eu falo. Os pais superprotetores, mães desse jeito, acham que estão ajudando o filho. Tá vendo? Tá criando um molenga aí, ó.
um molenga e um molengão aí que não assume as próprias ações. Tá vendo? E a mãe acha que tá, ai, tô cuidando do meu bebê, tá criando um patife aí de um pamonha. Depois que descobri isso, ele tentou me magoar mandando um suposto SMS como se fosse para uma ex dele, dizendo que ia passar na casa dela. Fiquei desesperada, liguei para ele e ele disse que não poderíamos ser felizes porque a família dele não aceita. É um patife, né? Um molenga, tá vendo? Eu fui engolindo, André. Nesse período ele foi inventando coisas para me afastar dele e depois confessava que era mentira. Que era para eu ter raiva dele e terminarmos. Até teve um dia que pediu desculpas por telefone e disse que queria se casar comigo e me pediu em casamento. Meio bipolar esse cara, hein? Ele é filho único e a prima dele disse que em todos os relacionamentos a mãe dele se mete falando... Ó, aqui, ó. Ele é filho único e a prima dele disse que em todos os relacionamentos a mãe dele se mete falando mal da pessoa, assim como fez comigo. Bingo. Entendeu? Para que todo esse conflito na casa dele acabasse, ele disse para a mãe dele, sem me consultar, que terminou comigo. Daí virou uma paz na casa dele. E tudo lá ficou bem. Mas eu e ele continuamos por 6 meses nos vendo escondidos e saindo escondidos. Afe Maria, hein? Há pouco tempo eu disse para ele que eu estava me sentindo uma amante, pois não podia sair na rua com ele e só falávamos por SMS durante o dia todo e ele me ligava bem tarde da noite depois que todos na casa dele dormiam. Olha isso. Eu sou um criminoso. Sou um criminoso. Nossa. Daí chegou esses dias, ele me disse que iria contar para a mãe e o pai dele que estava namorando comigo sim, e que não terminou. No dia seguinte ele me disse que a conversa lá não foi boa, gerou muita confusão, e em menos de 24 horas ele jogou tudo para o alto. Disse que iria arrumar um emprego, uma casa, e depois me procuraria, que terminaria, e depois me reencontrava, tirou o chip do celular e sumiu. Consegui falar com ele dias depois, e ele disse que só queria paz para mim e para ele e que me amava e disse que ligaria mais tarde, mas nunca aconteceu. Enfim, hoje descobri o novo número dele, mandei centenas de mensagens, pois ele não atendia. Ih, minha querida, você também, hein? Tá paranoica nele? Então, quer dizer, pô, o cara, né, faz tudo isso... Descobri o novo número dele, mandei centenas de mensagens porque ele não me atendia. Você vê como a gente tem algumas ações paranoicas. Falei que poderíamos construir uma vida para ele ter paciência, enfim. Ele novamente desligou esse chip e me mandou um e-mail. Fulana, chega, não dá mais. Eu não aguento mais tanta briga e tanta mentira. Me esquece, eu não te amo mais. Colocou aqui com letras garrafais. Tenho dúvidas se ele está se escondendo da mãe dele ou se realmente não me ama mais. Minha querida, então. Porque é um patife, tá bom? Então, para. É isso que você quer? É esse tipo de cara que não tem nem posicionamento de homem? Pô, aqui, gente, homem ou mulher, tá bom? Falei homem aqui porque é em relação a ele. Mas tem mulher que não tem posicionamento. Posicionamento de mulher, posicionamento de homem, posicionamento de ser humano. Pô, me posiciono, cara. Quem eu sou, o que eu quero pra mim. Do que ficar um marionetinho na mão dos outros. Na mão das pessoas. Sempre fomos ligados, ele não tem amizades, não gosta de baladas. Ah, claro, mamãe não deixa, né? Mamãe tá lá, né? Mamadeirinha, mamãe capaz de não tirar o peito pra dar pra ele ainda. Tá lá de mamar. Pum, pum, pum. Quer dizer, para com... inclusive para agradar a mãe dele, ele voltou a fazer engenharia. Não precisa falar mais nada. Gente, não precisa falar mais nada, né?
Filhinho de mamãe, mimadinho, marionetinha na mão dos outros. Então, enfim, aqui não estou falando de desrespeito para com os pais. Pelo contrário. Quando a gente se posiciona, quando eu falo de posicionamento, os e-mails dessa semana estão girando em torno disso. Posicionar-se. A gente se posiciona diante da pessoa que a gente ama, amorosamente falando, né? Porque nós amamos nossos pais também. E a gente se posiciona diante deles também. Aí sim, a gente começa a ser respeitado. Você está vendo? Nós somos tratados da maneira como nós permitimos sermos tratados. E para então sermos tratados de uma maneira diferente, de acordo com aquilo que a gente considera que a gente merece ser tratado, é necessário que a gente se posicione. Agora o primeiro grito é: tá bom, mamãe, tá bom, mamãe. Não, mãe, não é assim, não. Eu amo a senhora, eu respeito a senhora, mas não é assim. Não é desse jeito. A gente se posiciona, a gente expõe. Você está entendendo o que é posicionamento, o que é postura? Por quê? Não é porque são pais que eles são perfeitos. Assim fosse. Por vezes eles não conseguem enxergar uma coisa que a gente sabe que não é legal, não é bacana. Por isso que a gente tem que se posicionar. Não estou falando discutir, não estou falando ofender. É dialogar, é mostrar. André, eu imploro, pelo amor de Deus, me ajude a entender nosso caso. Não como, não durmo, choro todo instante. Faz 7 dias que ele terminou e hoje disse que não me ama. Estou inconsolável, me ajude a entender. Não tenho condições de pagar um psicólogo, mas pelos seus vídeos que passei a assistir, tenho certeza que você consegue entender meu caso. Pelo amor de Deus, me ajude a entender o que passa na cabeça dele. Minha querida, presta bem atenção. Vem cá. Vem cá, papai. Você não tem que querer entender o que se passa na cabeça dele. Você tem que entender o que se passa na sua. A gente tem que parar de querer entender o que está passando na cabeça do outro. Porque nós não vamos entender. Quantas vezes nós não vamos entender por que a pessoa fez o que fez, por que a pessoa agiu do jeito que agiu. São razões que estão nela e nós não vamos entender. Tá? E por mais que a pessoa fale, por vezes, né, não vai nos convencer, e aí você vai viver a vida inteira inconformado. Não acredito que a pessoa falou aquilo pra mim, porque não é, e eu vou viver com aquilo. Eu vou viver no inconformismo do que a pessoa me disse. São razões que estão nela. Às vezes que nem ela mesmo sabe, que nem ela mesmo conhece, ok. Tá. O que importa é que eu sei como ela agiu para comigo. Eu sei o que ela disse para mim e a forma como ela agiu para comigo. Então, não adianta eu querer ficar sabendo o que se passa na cabeça dela. Eu sei o que ela está me dizendo e sei como ela está agindo. Então, eu tenho que entender o que se passa na minha. Ou seja, o que eu quero para mim. Aí eu entendo o que está se passando aqui. O que eu quero para mim. Como eu enxergo ele. Como eu estou vendo ele. Por que eu não quero ver que é um patife, subordinado, marionete? Entende? Filhinho de mamãe. Um pamonha, né? Desculpe, gente. Olha, eu não costumo dar esses tipos de atributos às pessoas. Mas olha, que pamonha, não? E tem muito filho pamonha. Por quê? Porque a gente entende o pamonha dentro de toda a estrutura, né? Os pais superprotetores, por vezes, estão criando um filho pamonha. Acha que estão fazendo todo o amor, né, meu bonequinho, meu bibelozinho, e está criando um pamonha ali. Ou uma pamonha. Um pamonha ou uma pamonha. Então você tem que entender o que se passa na sua cabeça, ao invés de querer que se passe o que se passa lá. Então, quer dizer, eu estou diante desse tipo de situação. Como eu vou me portar diante de tudo isso, é o que verdadeiramente vai importar e que vai fazer diferença. Porque é a minha vida. Então, o que verdadeiramente importa não é saber como ele age, mas como eu vou agir diante da forma como ele agiu. É aí que vai fazer a diferença na nossa vida. É aí que está a diferença da nossa libertação. Você pode ter certeza disso.
um beijo a você aí, né? Não sei a cidade de onde você é, enfim, mas um beijo aí a você. Gente, inscreva-se, fica aguardando a sua inscrição, se inscreve no canal, participe, deixe comentários, entendeu? É sempre muito bem-vindo os comentários, sempre faz muito bem, né? Gera uma discussão bacana. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. Se você gostou, dê um like, enfim, participe do canal. A sua participação é sempre muito boa. Muito obrigado. Beijo no coração e, é claro, um forte abraço.